Muito bom dia, irmãos e irmãs. Cumprimento vocês com a doce paz do Senhor Jesus, dando prosseguimento nesta manhã com os nossos estudos bíblicos acerca do Natal de Cristo. Selecionamos alguns temas muito interessantes para que, ao celebrarmos o Natal, possamos realmente fazê-lo com legitimidade, com autenticidade, reconhecendo o que Deus tem para nós em todo esse evento maravilhoso que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E se você ainda não viu a lição número 1, que se trata de podemos encontrar Jesus no Antigo Testamento, eu sugiro que você, depois que ver este estudo, volte lá e veja a lição número 1, para que você tenha uma ideia panorâmica sobre o Natal. E hoje o nosso tema será quem foi Maria de Nazaré? Falando desse personagem tão importante, tão maravilhoso no acontecimento desse grande evento, que o Senhor Deus possa trazer aos nossos corações o exemplo dessa serva fiel e que nós possamos realmente sair desse estudo enriquecidos pela palavra do Senhor. Para isso, eu te convido a orar. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós já te agradecemos a semana que passou. Suas lutas, suas vitórias, suas conquistas, suas dificuldades, seus aprendizados, nós te louvamos, Pai. E nós te pedimos uma bênção para a semana que está começando. Que nós possamos ter nesta semana um maior ganho espiritual em matéria de conhecimento do Senhor e da sua vontade, para que, assim como Maria, nós possamos realizar a tua vontade em nossas vidas e sermos de fato felizes, porque é isso que acontece quando os teus servos cumprem os planos que o Senhor tem para cada um na sua vida. Meu Deus, dá-nos um entendimento maior, um conhecimento maior. Abre os nossos corações. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, todas aquelas informações que não provém do Senhor, para que possamos ter um estudo abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Para nós vermos esta lição 2, quem foi Maria de Nazaré, nós vamos nos basear especialmente em dois textos dos evangelhos. Um no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, de 26 a 38, e o outro no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, de 18 a 25. O primeiro texto eu não projetei, mas eu gostaria que você ouvisse, e depois você pode me acompanhar, o de Mateus 1, 18 a 25, projetado aqui. Lucas 1, 26 a 38, se você quiser abrir aí a sua Bíblia na versão que você tiver, e nos acompanhar e nos ouvir nessa leitura, especialmente escrita pelo evangelista Lucas. Começando no versículo 26, que diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Então, este é o primeiro texto sobre Maria que faz sentido para nós de anteceder ao que nós vamos ler agora em Mateus. Mateus 1, de 18 a 25. E diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. E enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê prazer de meditar na sua palavra neste momento. Amém. O nosso versículo-chave se encontra em Lucas 1:30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Nós vamos ver os dois evangelistas discorrendo sobre Maria, esta personagem maravilhosa da história do Natal de Cristo, e nós vamos conhecer um pouco mais sobre esta serva do Senhor. Maria, mãe de Jesus, foi a escolhida soberanamente por Deus, pela qual nosso Senhor e Salvador veio ao mundo. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré. Pouco se sabe sobre quem foi Maria, mãe de Jesus, especialmente com respeito a detalhes biográficos. Sobre a biografia da mãe de Jesus, pouco se sabe, a não ser aquilo que foi registrado nos evangelhos, nos registros bíblicos. Ou seja, isso que a gente sabe está profundamente contaminado por uma visão simbólica e a tradição eclesiástica construída nos séculos seguintes, enviesada por uma verdadeira teologia mariana. Então, são muitas informações, né, que a gente tem acesso para conhecermos Maria de Nazaré. Mas a história de Maria, conforme foi narrada nos evangelhos, ela já é suficiente para entendermos a sua importância, a importância desta mulher. Maria era uma jovem virgem que vivia em Nazaré da Galileia, provavelmente muito jovem, ainda adolescente. Ela era noiva de um carpinteiro chamado José. Assim como José é amplamente aceito que Maria era da linhagem de Davi. O nome Maria é a forma grega do nome hebraico Miriam, cujo significado é incerto. Bem, então nós vamos ver que alguns detalhes vão surpreender algumas pessoas, mas eles são realmente poucos que nós podemos inferir para quem seja esta mulher. Mateus interpreta
que Maria era a virgem da qual profetizou o profeta Isaías, porque ele fala conforme disse o profeta, né? E embora essa profecia seja alvo de muitos debates teológicos, é inegável que o seu cumprimento pleno se deu no nascimento de Jesus Cristo. Portanto, a virgem de quem falou Isaías é Maria e o seu filho, o Emanuel, é Jesus. A profecia diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isso está em Isaías 7:14. Bem, a Maria, mãe de Jesus, deve ser distinguida de outras mulheres que são citadas no Novo Testamento com esse mesmo nome. Era um nome comum para a época. Algumas dessas mulheres foram a Maria, mãe de João Marcos, está citada lá em Atos 12:12. A Maria de Betânia, né, que era irmã da Marta, está citada em Lucas 10 e em João 11. A mãe de Tiago e José, que está citada em Mateus 27. E a Maria Madalena, citada em Lucas 8. Maria, ela é mencionada nas passagens bíblicas que fazem referência à infância e à juventude de Jesus. Está em Mateus 1, em Lucas 1 e Lucas 2. Depois ela também é mencionada direta e indiretamente em outras referências do Novo Testamento. Mateus 12, em João 2, em Atos 1 e em Gálatas 4. Então a primeira cena é quando Maria recebe a visita de um anjo. Especialistas defendem que, como mandava a tradição da época, Maria foi prometida a José quando tinha por volta de 12 anos, conta o estudioso de agiologias Tiago Maerck. Ele é pesquisador da Universidade Federal de São Paulo e associado da Hagiography Society dos Estados Unidos. Isso não deve espantar. Essa ideia de que Maria foi prometida a José muito nova é compatível com a tradição. E isso nos permite supor que ela teria nascido por volta do ano 18 a.C. Há um modelo que normalmente se aplica para casamentos dessa época e nesse contexto, segundo os estudiosos. Comumente, as mulheres chegavam à idade do casamento a partir da primeira menstruação. Portanto, aos 12, 13 anos, elas normalmente estavam aptas a casar, segundo a tradição da época. Do ponto de vista modelar dos casamentos mediterrâneos, a jovem conhecia o futuro esposo no dia do casamento. A ideia de namorar inexistia. Essas meninas viviam junto à família e, portanto, só iriam conhecer o marido muitas vezes na cerimônia. O matrimônio era uma relação de acordo entre as famílias, diz o historiador. Então, o mesmo anjo Gabriel, que havia predito o nascimento do profeta João Batista, como nós vimos na leitura de Lucas, né, também foi enviado a Nazaré para predizer o nascimento de Jesus. Naquela pequena aldeia da Galileia vivia Maria de Nazaré. Ela era uma virgem prometida em casamento a um homem que vivia na mesma aldeia. É interessante que a cidade de Nazaré não é mencionada uma única vez no Antigo Testamento, de modo que aquele pequeno vilarejo era visto até mesmo com um desdém por alguns, como a gente pode ver lá em João 1:46. Mas, nos planos soberanos de Deus, havia ali uma virgem, a qual traria ao mundo a concretização da promessa da encarnação do Salvador. Em sua visita, Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Sua salvação significava simplesmente que ela era a destinatária do favor de Deus, escolhida para ser a mãe de Jesus. Diante de tal saudação, ela demonstrou temor e perplexidade. Não entendeu a princípio esta saudação. O anjo então tranquilizou Maria. Ele assegurou que ela havia achado graça diante de Deus e lhe anunciou que ela ficaria grávida e daria à luz ao Filho do Altíssimo. Olha que momento especial. Ao ouvir tais palavras, Maria pediu uma explicação ao anjo. Ela não entendia como isso seria possível, já que ainda não havia conhecido sexualmente homem algum. Gabriel lhe explicou
que sua concepção resultaria de uma ação divina e não humana. Portanto, o próprio Espírito Santo produziria em seu ventre um milagre extraordinário. E diante da explicação dada pelo anjo, Maria prontamente se mostrou humilde e sinceramente rendida a tamanha dignidade que soberanamente Deus lhe havia concedido ao escolhê-la. No período em que ficou grávida, Maria já estava desposada legalmente com José, embora eles ainda não vivessem juntos. O casal estava aguardando apenas a festa de núpcias e o início da vida em comum. Foi por isso que José teve dificuldade em aceitar a repentina gravidez de Maria. Foi preciso que um anjo do Senhor lhe aparecesse em sonho para lhe explicar o que de fato havia acontecido. Após ter sido confortado e encorajado pelo anjo, José não hesitou em assumir Maria e a recebê-la como esposa. Duas grandes pessoas de muita fé, de pureza, de confiança no Senhor. Tanto Maria, que aceita prontamente a missão revelada pelo anjo, quanto José também aceita sua missão de pai adotivo, aquele que iria participar na educação, no crescimento do Filho do Altíssimo. Então José também é um personagem maravilhoso, exemplo de fé e de submissão à vontade do Senhor. Maria deu à luz a Jesus uma cidade chamada Belém. Como que Maria foi parar lá? Por que ela estava lá? Naquela ocasião, ela estava acompanhando seu esposo José, o qual havia ido até Belém a fim de cumprir o alistamento decretado por César Augusto em todo o Império Romano. Seria o que nós conhecemos hoje como censo. Essa viagem certamente foi muito exaustiva para Maria, considerando que eles percorreram uma distância aproximada de 100 a 140 quilômetros. Provavelmente, devido ao censo que estava ocorrendo, o casal não encontrou vaga na estalagem. Isso deve ter ocorrido porque certamente havia muitos oficiais e soldados romanos hospedados na cidade. Então José e Maria abrigaram-se naquilo que lhe restou, um estábulo que talvez ficasse numa gruta. Foi ali que Maria deu à luz a Jesus Cristo. Vou trazer uma curiosidade para você. Ao aproximar-se o Natal, alguns fiéis podem se perguntar por que, se o profeta Isaías anunciou que o Filho de Deus seria chamado Emanuel, que está lá em Isaías 7,14, o anjo disse a Maria e a José que colocassem no menino o nome de Jesus. Existe alguma contradição? Ambos os nomes são o mesmo? Manuel de Tuia diz que não há oposição entre ambos os nomes, porque o nome que se anuncia em Isaías, que é Emanuel, é o nome profético de Cristo. E o nome de Jesus é o seu nome próprio e pessoal. O nome profético só indica o que significará para os homens, naquele momento, o nascimento deste menino. Será Deus conosco de um modo particular. Então, Mateus 1, 22, 23 diz: ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Bem, então vamos à vida de Maria após o nascimento de seu filho Jesus. São poucos os detalhes sobre a história de Maria após o nascimento de Jesus. Sabe-se que a sua família viveu em Nazaré, com exceção do tempo em que passaram no Egito, se refugiando da ira de Herodes. Segundo os historiadores, provavelmente eles passaram uns 5 anos ou mais lá no Egito. Sobre a infância de Jesus, a Bíblia nos informa apenas sobre o episódio em que ele, já com 12 anos, ficou em Jerusalém após a celebração da Páscoa. Quando perceberam que Jesus não estava com eles, José e Maria voltaram a Jerusalém e o encontraram no templo entre os doutores. Maria foi quem expressou toda a sua preocupação. Ela questionou Jesus sobre o porquê dele ter feito aquilo. Como resposta, ela escutou dele as conhecidas palavras:
Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Lucas 2:49. Jesus aqui já estava se referindo ao seu Pai Celestial. Então, por que não se menciona a infância de Jesus, episódios da infância de Jesus? Provavelmente porque a infância de Jesus foi extremamente comum aos outros meninos da época, né? Algumas coisas são trazidas até nós, algumas informações, através de livros apócrifos, mas livros que estão contidos no cânone bíblico não menciona esses anos, né, sobre Jesus vividos da sua infância, da sua adolescência até a sua idade adulta, a não ser, como eu disse, esse episódio aos 12 anos, quando ele está na celebração da Páscoa no templo. Algo importante na tradição judaica é o papel da mãe, de importância ímpar. A mulher judia, ela é responsável por transmitir a tradição religiosa, os valores judaicos para os filhos. A mulher judia é uma mulher extremamente importante e influente no seio da família, ressalta o historiador Maerk. Por mais que não tenham função de destaque em relação ao poder em uma sociedade onde o poder está na mão dos homens, não podemos esquecer que as mulheres eram responsáveis pela educação dos filhos. Como vamos encontrar Maria durante o ministério de Jesus? Pouquíssimas vezes Maria é citada durante o ministério de Jesus. Provavelmente ela não o acompanhava nas suas viagens missionárias, pelo menos não frequentemente. No entanto, ela esteve presente no primeiro milagre de Jesus. Lembrem-se que ela teve um papel preponderante nesse milagre, né? Quando ela pede a Jesus ajuda sobre o vinho que havia acabado naquele casamento em Caná da Galileia. Ele transforma então a água em vinho diante dela, dos seus irmãos, dos discípulos, do casal, e foi um momento memorável na história de Jesus. Foi o primeiro milagre que ele faz no seu ministério. Mais tarde, em outra ocasião, Maria e os irmãos de Jesus foram lhe chamar. Ao ser comunicado disso, Jesus enfatizou que a fidelidade espiritual está acima dos laços familiares. Então ele olhou para a multidão e disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está lá em Marcos 3, 34, 35. Depois disso, Maria, mãe de Jesus, aparece novamente no texto bíblico, já no relato da crucificação. E eu imagino, né? Que hora dolorosa para esta mãe. Ela ficou aos pés da cruz onde Cristo estava e foi amorosamente recomendada ao apóstolo João pelo Senhor Jesus. Isso está descrito lá em João 19, dos versículos 25 a 27. Essa recomendação foi uma das 7 frases ditas por Jesus na cruz e demonstrou a humanidade de Jesus e a sua preocupação por sua querida mãe naquela hora de agonia. É muito interessante, né, nós destacarmos isso. Apesar da sua dor, do seu sofrimento, ele contemplou e se lembrou da sua mãe ali aos pés da cruz e recomenda que João cuide dela. Fora dos evangelhos, Maria é citada nominalmente apenas no livro de Atos dos Apóstolos, nominalmente. O livro de Atos conta que a mãe de Jesus estava juntamente com os discípulos perseverando unânimes em oração, em Atos 1,14, esperando a promessa feita a respeito do Espírito Santo que seria concedido a eles. Ela estava ali junta. Então, nominalmente, é a última vez que nós vemos referência a Maria na Bíblia. Maria teve outros filhos? Maria, mãe de Jesus? Aqui está um tema delicado, polêmico, mas que, na minha opinião, o que você pensa a respeito não interfere em nada sobre o papel dessa mulher maravilhosa na história da salvação. A Bíblia oferece algumas evidências de que Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos após o seu nascimento. A Bíblia afirma categoricamente que ela permaneceu virgem até dar à luz a Jesus. Enquanto ela não deu à luz a Jesus, realmente ela não foi tocada
por José, segundo os relatos bíblicos. No entanto, a Bíblia não menciona nada a respeito dela ter permanecido nessa condição após o nascimento de Jesus. Está lá em Mateus 1, 24, 25. Está escrito nos evangelhos: os irmãos de Jesus muitas vezes o encaravam com incredulidade e chegavam mesmo a considerá-lo um louco. Mas Jesus tinha irmãos. Ele não foi o único e bendito filho de Maria? A versão oficial sustentada pela igreja diz que o termo irmãos, aqui a Igreja Católica, se refere na verdade aos primos de Jesus. Mas não é isso o que pensam alguns dos principais estudiosos modernos do texto bíblico. No Evangelho de Lucas é dito que Jesus foi o primogênito de Maria. Lucas 2, versículo 7. É verdade que apenas essa passagem não é suficiente para provar que Jesus teve irmãos uterinos. Mas o Novo Testamento também menciona em outras passagens os irmãos e irmãs de Jesus. Portanto, a harmonia de tais passagens parece se tornar conclusiva. E, na verdade, primogênito é um título dado ao que vem primeiro. Então, é de se supor, inferir, que outros vieram depois. Então, essas passagens que eu vou citar agora falam dos irmãos de Jesus. Mateus 12, 46, 47. Você que tem o costume de ver os estudos com um bloquinho de anotação, seria muito interessante. Mateus 12, 46, 47, Marcos 3, 31, 32 e Marcos 6, 32, em Lucas 8, 19 e 20, em João 2, no versículo 12, em João 7, o 3 e 5 e o versículo 10, e em Atos 1, 14. Além disso, defender que os irmãos de Jesus citados no Novo Testamento são apenas filhos de José é inferir algo que não está no texto. Não temos como chegar a essa conclusão conforme as narrativas bíblicas. Também é o argumento de que os irmãos citados, na verdade, não eram irmãos, eram seus primos, não se sustenta à luz do idioma grego, o qual foi escrito no Novo Testamento. Aqui nós estamos citando superficialmente estudos profundos feitos por historiadores, analistas da linguagem bíblica, das línguas originais, e aqui está a conclusão deles. E nós cremos mesmo que Jesus tenha tido outros irmãos, mas a Igreja Católica Apostólica Romana defende a virgindade perpétua de Maria. Ela não teve outros filhos além de Jesus. Na minha opinião, não diminui em nada o papel maravilhoso que ela teve, trazendo o Filho de Deus ao mundo e depois levando uma vida normal com seu marido e tendo outros filhos. Aqui não é questão de interferir na história, mas o nosso jeito de crer realmente não muda a missão pela qual Maria teve nesse mundo, pela qual ela veio ao mundo, para trazer o Filho de Deus ao mundo no seu ventre, gerado de uma maneira sobrenatural. Outro item delicado é a morte de Maria, mãe de Jesus. A Bíblia não fala nada a respeito da morte de Maria, mãe de Jesus. No entanto, desde os tempos mais antigos da igreja cristã, surgiu-se uma tradição acerca da sua suposta ascensão ao céu. Na verdade, essa tradição se divide em duas posições diferentes. A primeira defende a ascensão de Maria, mãe de Jesus, ainda em vida. Ela sobe para o céu viva. E esse é um ponto de vista, um ponto de defesa, especialmente, ou tão somente da Igreja Católica. A segunda defende a ascensão do seu corpo após a morte. Novamente, vale reforçar que isso se trata apenas de uma tradição, ou seja, não é uma doutrina fundamentada nas narrativas das Escrituras. Em 1950, o Papa Pio XII promulgou esse dogma na Igreja Católica. No entanto, sua bula não é exatamente conclusiva para apontar qual das duas vertentes foi realmente adotada pela teologia católica. Chevitarese, professor e historiador, ressalta que essa ideia da assunção de Maria de corpo e alma para o céu não se apoia em nenhum autor dos 4 primeiros séculos. Surgiu já no período medieval,
diz ele, situando resquícios da história entre os séculos 5 e 10. Então já teria passado aí de 5 a 10 anos, de 5 a 10 séculos, né, que Jesus teria partido desse mundo. O que obviamente é inegável por razões puramente biológicas é que Maria tenha morrido, assim como Lázaro, né? Lázaro, ele morreu, foi ressuscitado por Jesus e ninguém diz até hoje que Lázaro esteja vivo ou tenha subido para o céu sem morrer. Supostamente, nós inferimos que Lázaro tenha morrido, como todos os demais apóstolos. Sobre a longevidade dela, contudo, só há hipóteses. Nós vamos ver aí nos cartões de Natal, nos filmes, que ela não envelhece, ela permanece jovem durante todo o ministério de Jesus, aquela carinha jovem e bonita, normalmente europeia, branca, né? Mas isso são suposições, criações de artistas, né? Há indícios que Maria, após a formação da primeira comunidade cristã, que ocorreu logo após a morte de Jesus, teria passado os seus últimos dias em Éfeso, que atualmente é a Turquia, onde foi assistida por João, discípulo de Jesus e autor de um dos 4 evangelhos, diz outro grande historiador e pesquisadora Medeiros. Outra tradição sustenta que ela, embora tivesse vivido em Éfeso, teria voltado para Jerusalém, onde morreu com cerca de 50 anos de idade. Sobre o Monte Sião, os arqueólogos encontraram algumas epígrafes de peregrinos que passavam pelo local para venerar um túmulo antigo datado do século I, que foi atribuído a Maria, e sobre o qual foi construída uma basílica a ela dedicada. Então, essas questões da morte, de como morreu, em que idade morreu Maria, são questões que passam por muitas especulações. E pelos textos bíblicos nós não temos nada sobre isso. Muito interessante, o outro tópico interessante que nós abordamos aqui é a adoração a Maria. A mãe de Jesus deve ser adorada? Obviamente, Maria, mãe de Jesus, não deve ser adorada. Nossa adoração deve ser direcionada apenas a Deus, conforme Êxodo 20, de 1 a 6, né? Quando o Senhor Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Então, Deus falou todas essas palavras, consta aí em Êxodo 20. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O próprio Jesus, lá em Lucas 4:8, ele cita o seguinte: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Também vale dizer que não há qualquer base bíblica para defender que Maria ocupa uma posição de destaque ao lado de Jesus, tipo uma intercessora. Segundo a Bíblia, o próprio Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, como está escrito lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, os versículos 5 e 6. Segundo o site da revista Veja, o Vaticano definiu nessa terça-feira, 4 de novembro de 2025, é bem recente isso aqui, né? Que Jesus Cristo é o único responsável por salvar o mundo e orientou os fiéis a não se referirem à Virgem Maria como co-redentora, quer dizer, redentora junto com Cristo. A determinação divulgada em documento do Dicastério para a Doutrina da Fé encerra, pelo menos durante o papado do Leão XIV, a discussão histórica sobre o papel de Maria na redenção. O título de co-redentora surgiu no século XV como uma abreviação da expressão Mãe do Redentor, atribuído a Maria desde o século X. Além disso, a Bíblia é bastante clara em dizer
que todos os seres humanos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23 e em Efésios 2:8. E nesse caso, Maria não é uma exceção, ou seja, biblicamente, a doutrina da impecabilidade de Maria não faz qualquer sentido. Atribuir a ela um sentimento de pureza e de ausência total de pecado, assim como Cristo. Portanto, dizer que Maria, mãe de Jesus, nasceu sem estar contaminada pelo pecado original é ir além do que as Escrituras dizem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos, inclusive Maria, necessita de um Salvador. E ela mesma, no seu Magnificar, quando ela visita sua prima Isabel, ela diz e ela chama o seu próprio filho de meu Salvador. A Bíblia testemunha apenas sobre um que nunca pecou, a saber, Jesus Cristo, sobre o qual o escritor do livro de Hebreus enfatizou que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. O mesmo também foi dito pelo apóstolo Pedro ao escrever que ele não cometeu pecado. Está lá na sua primeira carta, no capítulo 2, dos versículos 21-25. Apesar disso, vale dizer que Maria, mãe de Jesus, deve ser muito respeitada. Ela foi uma mulher bem-aventurada, abençoada e é digna de ser imitada pelo seu exemplo de humildade, fidelidade e abnegação diante dos planos de Deus. Infelizmente, algumas pessoas, na tentativa de reprimir os erros teológicos da Igreja Católica, acabam igualmente errando de forma inversa, passam para o outro extremo. Eles menosprezam e subestimam completamente a mulher a quem Deus escolheu soberanamente para receber a incalculável honra de dar à luz a Jesus Cristo. Um exemplo a ser seguido de uma mulher que encontrou graça aos olhos do Senhor. Que nós tenhamos discernimento, para ler a história de Maria e absorver as verdades que provêm das narrativas da Escritura. É uma serva digna de ser imitada. Tanto é que foi escolhida por Deus para essa honra tão especial, tão maravilhosa, de gerar o Filho de Deus em seu ventre, dar a luz a ele, educá-lo, cuidar dele, até que ele exerça o seu ministério terreno. Queridos, que lição maravilhosa. Eu gosto muito de refletir sobre ela. Também sobre o outro personagem, que foi José, seu marido, que aparentemente não viu Jesus terminar toda a sua missão. Também não se tem nenhum registro de como morre José, em que altura da história de Jesus que ele morre, mas como ele para de ser citado na história, supõe-se que ele tenha morrido antes de Jesus terminar o seu ministério terreno. Mas são pessoas dignas diante de Deus, que ocupam uma posição de exemplo para nós, cristãos de qualquer época. Exemplo de cristãos e de pessoas que se submeteram à vontade de Deus, muitas vezes sem entender plenamente o que Deus estava fazendo na vida deles, mas se submeteram e a história da salvação aconteceu. Portanto, eu vou deixar aqui para nós refletirmos alguns tópicos. Deus olhou Maria e encontrou graça naquela mulher. Deus conhecia Maria, conhecia seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, suas ações e também a sua fé. Certamente, depois de analisá-la bastante, ele concluiu que aquela seria a mulher ideal para ser a mãe de seu filho, o Salvador do mundo. Deus conhece a você e a mim, principalmente a nós, mulheres, conhece os nossos corações, sabe das nossas intenções, vê nossas atitudes. Então, às vezes eu fico pensando, será que ele escolheria uma de nós para a missão tão sublime quanto a de Maria? Bem, Maria foi única, a história já aconteceu, Jesus entra na história da humanidade, mas Deus nos dá o privilégio de gerarmos filhos para que também continue acontecendo a história da salvação na vida de todas as demais pessoas. Portanto, deixo aqui hoje, com muita admiração e respeito, a história
da menina de Nazaré, da Virgem de Nazaré, da moça de Nazaré, que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Muito obrigado pela sua atenção e no próximo domingo nós teremos um novo estudo com o tema do Natal. Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Até lá.